Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Estamos todo mundo agitado, dia de festa é assim, uma alegria, todo mundo querendo contar alguma coisa, conversar, até porque ficou uma semana inteira sem se ver, né? Muito tempo. Então, a gente entende o tamanho da alegria que é quando o povo de Deus se reúne. Mas vamos agora acalmar o nosso coração, nos assentar. Vamos começar nessa manhã o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Temos tantos motivos todos os domingos e hoje nós temos um motivo mais do que especial, que é o aniversário da nossa igreja e como nós agradecemos a Deus pela vida dela, pela história que já foi escrita e que ainda será escrita, né? Então, nós temos muito motivo de louvar e agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito. E diz assim o Salmo 117: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Desde o início até agora, né, como o pastor pregou ontem à noite, Deus está presente conosco todo o tempo. Ele proverá e Ele cuidará de nós, Ele cuidará da nossa história, da história da nossa igreja, da história do povo dEle, como tem feito até aqui. E isso é motivo de adorá-lo cada dia. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos adorar ao nosso Deus nessa manhã, cantando o hino de número 28.
no Salmos de número 87, dando assim continuidade à nossa leitura em sequência da Bíblia. Salmos 87. Nós faremos essa leitura a uma só voz. Jerusalém, amada de Deus, Salmos dos filhos de Corá, cântico. As crianças já abriram. Salmos 87. Leamos. Fundada por ele sobre os montes. Amém. A igreja pode se sentar. Nós teremos uma música especial pelo grupo feminino nesse momento.
Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te somos gratos, ó Deus, por mais um dia que tu tens nos dado, Senhor. E nós queremos te agradecer pelos momentos que iremos passar na tua casa, para juntos louvar e engrandecer o teu santo nome. Senhor, que tu aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e que possamos sair daqui alimentados com a tua palavra, e que dela possamos tirar lições proveitosas para as nossas vidas e testemunhar de ti aonde quer que andarmos. No nome de Jesus, te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Louvando através dos cânticos. Nesse primeiro cântico, quem veio preparado para trazer seus dízimos e ofertas, o gasofilácio está aqui à frente. É o momento onde a igreja devolve ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Fiquem à vontade para isso. Essa canção diz: graças dou por tudo que tens feito tanto por mim, da escuridão me tirou, graças dou. E a gente vai cantar essa canção. Quero convidar a igreja para cantar com bastante alegria. A gente dá graças pela nossa igreja, por estar completando 66 anos de história. E convidar a igreja para cantar com bastante alegria, com uma oração sincera. Graças damos a Deus por tudo que tem feito até aqui. Eu tenho
damos graças, Pai, porque o Senhor tem sustentado nossas famílias, nossas vidas com a Tua provisão, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos Teus filhos, Pai, dando aquilo que necessitamos para vivermos, Pai, quando estivermos nesse mundo. Agradecemos porque dízimos e ofertas foram depositados diante do Teu trono de graça, que ele seja utilizado, Pai, para propagar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, por essa cidade através dessa igreja. Abençoa, Pai, aqueles que administram esses recursos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nossa próxima canção é uma canção bem conhecida da igreja. Perto Quero Estar. Quero convidar então, a igreja também em atitude de oração, cantar essa canção. O refrão dela diz assim: Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. O fim principal do homem é adorar ao Senhor, louvar. Quero convidar a igreja, então, a cantar Perto Quero Estar.
é uma manhã de festa para nós. Desde sexta-feira que a nossa igreja está em festa, recebendo nossos convidados, nossos irmãos. A história da igreja presbiteriana aqui de Dourados acaba não sendo uma história só nossa, é uma história também do presbiterianismo em toda a nossa região, uma vez que a igreja aqui, a igreja no sentido de igreja mãe da região, né? Em termos da chegada e da propagação do Evangelho, não é uma história só nossa, é uma história que envolve todas as igrejas irmãs, igrejas evangélicas de Dourados. Cada uma terá que contar a sua história a partir da história da igreja presbiteriana de Dourados. Quando nossos missionários chegaram aqui, na década de 20, que Dourados era um pequeno distrito, nem a igreja católica ainda estava estabelecida nessa cidade. Não sei se vocês sabem disso. A primeira organização religiosa a chegar oficialmente aqui em Dourados, a igreja presbiteriana. Havia algumas reuniões, mas ainda não tinha chegado oficialmente a igreja. E a partir daí essa história desenvolve. Eu aprendi a gostar de genealogia lendo o Antigo Testamento. Quase todo mundo vai lendo o Antigo Testamento e pula a genealogia, não é verdade? Tem aqui na reunião de oração aqui, o pessoal pergunta: pastor, não pode pular esses capítulos? Você pega a 1 Crônicas, a metade do livro é genealogia. A metade do livro. Por que tanta genealogia, né? O fulano gerou a ciclano, os nomes difíceis de ler, Baalaleel. Como é que, não é? Então, mas só que a genealogia no Antigo Testamento é porque Deus tinha uma aliança com aquele povo. E o Salmo 90, que eu quero destacar com você, o versículo 1 e 2, vai mostrar a importância da genealogia, porque é a história de uma igreja é a história de pessoas, de vidas, né? É a história de famílias, é a história de vidas, história de pessoas. O Salmo 90, 1 e 2 fala assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Então Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Guarda esse tópico aqui. Deus é o refúgio de geração em geração. Escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, Paulo fala: tudo quanto foi escrito para o nosso bem foi escrito. Foi escrito para que nós pudéssemos ter consolo ao estudar as Escrituras. Tudo que Deus escreveu na sua palavra é para o conforto e o consolo da sua igreja, para que ao ler aquilo que está escrito, ao ler as Escrituras, o nosso coração encontre paz, encontre consolo, encontre elementos para afirmar a nossa fé e a nossa esperança na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus é o refúgio de geração em geração. Quando nós olhamos para a história desta igreja, estamos contando desde sexta-feira por capítulos. Hoje à noite vamos contar o último capítulo aqui, até a sua organização, embora ainda não é o último capítulo desta igreja. Eu não sei quando será o último capítulo desta igreja, espero que seja quando Cristo se manifestar em poder e glória, seja o último capítulo desta igreja aqui na terra. Mas a igreja militante é uma igreja que enfrenta muitas lutas, por isso que diz igreja militante. Não conta a história de uma igreja dessa, com 66 anos de organização, e mais 23 anos da chegada dos missionários, como ponto de pregação, congregação.
Dificilmente a gente conta a história de uma igreja como essa sem dor também. Não é só com alegria. Tem dor também pelo caminho. Tiveram momentos de lutas, momentos de adversidade. Mas é uma história, irmãos, que reflete a nossa vida aqui sobre os efeitos da queda e sobre a graça do Evangelho. Eu peguei os livros de atas da igreja e li as atas da igreja da década de 50, de 1951 até 1960, quando eram grandes parceiros aqui no trabalho desta igreja, o reverendo Mário Seidestricker, e eu tenho várias pessoas aqui que foram batizadas pelo reverendo Mário Seidestricker. Pelo menos ontem lá no salão, alguns me contaram, eu fui batizado por ele. Tem alguém aqui que foi batizado pelo reverendo Mário Seidestricker? Aí eu falei que tinha alguns aqui, pelo menos uns 3 aqui levantaram a mão. Outros aqui não foram batizados por ele, mas conheceram bem o reverendo Mário Seidestricker. E pelo reverendo Josué Salles, tem alguém que foi batizado aqui? Aí, tem vários que foram batizados pelo reverendo Josué Salles. Eram os 2 grandes parceiros do trabalho dessa igreja na década de 50. Fez o casamento da dona Elza e do seu Dário. Fez mais algum casamento aqui, o reverendo Mário Seidestricker? Não, Josué, reverendo Josué, desculpa. Vocês 2 são os remanescentes fiéis aí, dona Elza, do casamento. Então, veja bem, na década de 50, o reverendo Mário Seidestricker pregava aqui o Evangelho na cidade de Dourados, cuidava da igreja sede, e o reverendo Mário, e o reverendo Josué era um auxiliar do trabalho aqui nas colônias. Onde que são as colônias aqui? São as colônias de Getúlio Vargas, não é isso? Onde que são a região das colônias aqui? Hein? Vocês são daqui, vocês têm que conhecer isso. João, fala aí, Zé João. Da mão do Brás para frente, ele era tudo colônia. Então, encostava aqui em Dourados. Eu pensava que era só lá para Fátima do Sul, Bocajá. Bocajá é a terra natal do Arnaldo. Ele não gosta que fala, não. Mas é a terra natal dele. Essa região, o reverendo Mário Seidestricker, o reverendo Josué Salles, ia Panambi, né? Toda a região aqui. Panambi. Missão Caiuás de um lado. Pois é, tem cada história, está registrado no livro de Atas da igreja, é interessante ler. E o reverendo Josué Salles vinha e trazia aqueles relatórios das colônias. Batizei tantos lá na casa do sou fulano de tal, e dava a lista, adultos, crianças, batizei tantos lá. Chegou mais uma família lá para cima de Bocajá, não sei se aqui tem para cima, parece que é tudo para baixo, né? Para baixo de Bocajá, para frente pelo menos, né? Lá em Minas fala para cima, para baixo, aqui é sempre para frente, né? Aí, pastoreou em Guia Lopes da Laguna. Agora, eu quero contar uma história que a dona Lia me contou ontem. Dona Lia está aqui, não vai importar de eu contar a história dela. Ela disse que quando ela formou lá, no São Paulo, ali, é americana, dona Lia? Americana, né? Americana. Ela veio a convite da Missão Leste do Brasil para ser professora numa escola em Rio Brilhante. Eu não sei se era a escola da missão, era, dona Lia? Da missão, né? Da missão. E ela me contou a história engraçada que ela era a única normalista da escola, da cidade, e ela tinha um anel de normalista. Alguém aqui deve ter tido um anel de normalista aí, viu? A dona Lia pelo menos tinha.
E diz que aquele anel fazia tanto sucesso que a diretora da escola, quando tinha que conversar com o prefeito, pediu o anel dela emprestado para ir conversar com ele. Essas histórias, irmãos, são muito boas. Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Olha o boletim da nossa igreja. Eu queria que, principalmente, os irmãos que têm chegado para Dourados, a nossa nova geração de crentes aqui da igreja de Dourados, nossos filhos, nossas filhas, olhassem com muita atenção essa pastoral do boletim, guardassem essas datas, esses nomes, porque compõem a história da igreja. E, por outro lado, o link que eu quero fazer para completar aqui, são duas ênfases que eu quero completar aqui. A primeira é que, assim como nós olhamos para a história desses grandes homens, homens como o reverendo Maxwell, reverendo Mário Seidestrick, me parece que o Franz Baker, sai dos Estados Unidos, larga sua nação, sua pátria, e vem para o Brasil, semeou o evangelho aqui. Eu fico imaginando a alegria que os seus familiares devem ter hoje, quando olham para a história deles que já partiram, e falam assim: eles levaram o evangelho para aquela região e a igreja desenvolveu naquela região. Tem lá hoje uma igreja firme, uma igreja proclamadora do evangelho, uma igreja que resiste ao tempo, às lutas, às adversidades. Deve olhar com muito carinho para a história deles e para a vida deles, como a dona Elza deve olhar para a história dos seus pais, que dedicaram tanto tempo aqui na pregação do evangelho. Tem aí a família Wolff, Duarte, tantas outras, que olham e falam assim: que alegria, nossos pais se dedicaram ao evangelho aqui, né? Não dá para citar todas, mas aí família Nogueira, família Leite, né? Que é a da Lenice, e tantos outros, Pires, então tantas famílias aqui, né? Rocha, enfim. Os irmãos sabem, é uma história de igreja, uma história de família, de vidas. Agora, a consciência que nós precisamos de ter, nos 66 anos dessa igreja, é que a história dessa igreja agora está passando por nós. Nós agora estamos escrevendo a história desta igreja. Assim como nossos antepassados passaram por aqui, nos deixaram um legado tão importante, é nosso dever mantermos firmes este legado. Nossos filhos precisam de ter amor pela igreja, amor pelo reino dos céus. Eu gosto do Salmo 102, quando fala assim: porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Olha que coisa maravilhosa. Os teus filhos amam, os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Nós temos que ter amor por esta causa, por esta igreja, e a história dessa igreja passa por nós aqui agora. Cabelos brancos, sem cabelos, cabelos pretos, crianças, adultos, enfim. É a história da igreja hoje. Aos 66 anos, nós estamos escrevendo mais um capítulo dessa história, que não encerra aqui, pela graça e a misericórdia de Deus. É uma ênfase. Não só ler a história dos antepassados, mas saber que nós estamos escrevendo mais um capítulo da história desta igreja. Vão ler a respeito de nós daqui a uns tempos. Espero que leiam com a mesma alegria que nós lemos a história dos antepassados que passaram aqui. A segunda ênfase é quando diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O pastor Carlos Aranha ontem pregou aquela mensagem tão consoladora para nós, que enche o nosso coração de esperança. Deus é o nosso refúgio. Foi o refúgio dos nossos antepassados, é o nosso refúgio hoje, será o nosso refúgio das gerações seguintes.
Quantas pessoas às vezes brigaram aqui nessa igreja, saíram, até achando que essa igreja ia fechar as portas. Tem capítulos assim da história desta igreja. Sabe por que não fechou e nem vai fechar? Porque Deus é Deus antes de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Tudo começa nele, tudo converge para ele, tudo encerra nele. Deus é o Deus desta igreja. Antes que nascessem os montes, antes de tudo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós vamos continuar escrevendo a história desta igreja, confiante de que Ele é o refúgio de cada geração que passar por aqui. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Eu vou voltar à palavra aos pretendentes, mas no final, a nossa escola dominical hoje é uma escola especial. Nós não temos pressa, porque nós vamos almoçar aqui. Não tem almoço antes de 11h30, então não tem por que a gente correr com nada aqui, tá bom? E hoje é um dia de aniversário, nós estamos aqui para isso. Então, acalmem seus corações aí, apertem os cintos, porque a viagem é longa, tá bom? Vamos voltar aqui à palavra aos pretendentes. Já que nós não estamos com pressa, o ano que vem vai fazer 10 anos que eu estou aqui nessa cidade e muito grata a Deus por poder fazer parte desse momento presente, né, onde estamos escrevendo a história. A dona Elza e o seu Dário estão aqui, são exemplos de quem já participou da história anterior e continua escrevendo hoje, vai continuar escrevendo. A palavra de ontem à noite foi formidável. A gente já sabe essa palavra, né? Que Deus é conosco, que Ele é presente, que Ele proverá, e Ele vai continuar provendo pessoas para continuar escrevendo essa história, para que daqui 20 anos, no dia desse aniversário, coisas maravilhosas sejam contadas e que as tristezas também sejam relembradas, mas que em todo o tempo Deus esteve aqui com esse povo. E no aniversário de 60 anos, nós fomos investigar o que a gente conseguia encontrar de registro da história. O pastor Idemar fez isso bastante, a gente também. Ele foi para as atas e nós fomos pelos registros fotográficos, né? Então, como a gente não tinha essa mesma modernidade de uma foto a cada segundo como nós temos hoje, a gente teve uma dificuldade imensa e conseguimos uma quantidade imensa de fotos. Eu não sei se os irmãos se lembram. Nos 60 anos, a gente colocou fotos do início da história da igreja até o ano 2000. De 2000 para frente, naquele painel nada foi colocado. Eu não coloquei de propósito, que eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, fazer a história recente em breve ali para a gente poder olhar. E nela vão estar todos nós, de 2000 para cá. Então, você vai se ver nessa história daqui a pouco, né? E que o seu coração possa se alegrar de participar disso, porque é um privilégio. Quantas vidas por aí não têm participado de nada para poder contar amanhã? E Deus tem dado a nós o privilégio de fazer parte da história dessa igreja, né? Então, em breve, a gente vai ter uma história recente, porque sempre que a gente trata aniversário, história, a gente fica lembrando da história passada. Então, a gente fez muito bonito a história passada, mas a gente vai fazer bem bonito também a história recente, tá? Então, daqui já está completando 10 anos, então já tem 10 anos de história recente para colocar, e a gente vai colocar em nome de Jesus, combinado, Rev? Então, tá bom, a gente vai fazer essa história recente. Vamos ter mais uma música especial, vou chamar aqui à frente mais uma vez o grupo feminino.
Nós gostaríamos de conhecer nessa manhã as pessoas que nos visitam. Já foi citado o pastor e a sua esposa, Dona Lia. Nós nos agradecemos pela presença de vocês e pela alegria que vocês nos trazem estando aqui. Deus continue abençoando a vida de vocês. Mais alguém nos visita essa manhã, por favor? Fique de pé. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vou pedir aos irmãos que estão próximos aí que possam cumprimentar as irmãs. Que Deus abençoe vocês ricamente aqui no nosso meio. Quero convidar para estar aqui à frente os aniversariantes da semana. Vou citar a lista que nós temos aqui. Se tiver mais alguém aniversariando que não tiver, pode se dirigir aqui à frente também, que nós vamos orar por você. O Emídio de Paula, o Jorge, Pedro Teixeira, Priscila Jorge, Dalva Braga, Fabiana Servignini, Maria Eduarda, Ana Lúcia, Genira dos Santos, Marcelo Barreto, Mário Ename, João Gabriel, Tiago Vinícius. Onde estão os nossos aniversariantes? Estão chegando. Vou pedir o pastor Werley que venha aqui à frente para orar pelos nossos aniversariantes, incluindo também a nossa igreja. Orar também pelas visitas que estão conosco nesse dia. Oremos então. Pai querido, nós louvamos o nome do Senhor por termos tantos motivos para nos alegrarmos, tantos motivos para lembrarmos que o Senhor tem cuidado de nós de um jeito todo especial. Obrigado por esses queridos irmãos e irmãs que nessa semana que se inicia, completa mais um ano de vida. Obrigado, ó Pai. E o que pedimos ao Senhor é que eles completem esse aniversário e todos os outros na presença do Senhor. Confiantes, ó Pai, na salvação unicamente em Jesus Cristo. Que o Senhor dê a eles a Tua proteção contra todo o mal. E que sejam felizes, ó Pai, ao Te servir. Cerca-os, ó Pai, de bons amigos, de familiares queridos ao redor deles, e que aonde forem possam testemunhar que vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez agradecemos pelo aniversário da nossa igreja, e porque ela, ó Pai, foi comprada com o sangue do Senhor Jesus, sabemos o quanto ela vale para Ti. Que todos nós possamos viver aqui sem ter vergonha do Evangelho, e sem envergonhar o Evangelho do Senhor na nossa vida. Pelo contrário, que testemunhemos de forma fiel a palavra do Senhor. Pedimos assim Tua bênção e agradecemos por essas ricas e preciosas benesses do Senhor a nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu preciso passar um aviso à igreja que me foi pedido. Vocês vão ver aqui no boletim de vocês, agora em junho, nós teremos o nosso jantar dos namorados, então os convites já estão à venda aí com o pessoal do Ministério de Casais, então se você se interessa, já procure. E é uma oportunidade para você trazer um casal amigo que não vem à nossa igreja, que não conhece o trabalho da nossa igreja. Aproveite essa oportunidade, porque será uma noite muito agradável de comemoração dos Dias dos Namorados. Mais um avisinho. Para a sala de adultos 1 e 2, semana que vem nós estaremos começando o nosso novo tema. Então, a gente só vai trocar de revista, a gente não troca de sala. Então, a gente continua onde está. E na semana que vem a gente já entrega a nova revista, começando então o nosso segundo tema desse ano, tá bom? Nós vamos nos dividir em salas, só quem vai para a sala é as crianças até 10 anos. Pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos 1 e 2 e primeiros passos ficarão aqui com a palavra com o reverendo Carlos Aranha. Antes da gente sair, eu quero deixar com a dona Lia uma lembrança feita pelas irmãs da SAF da nossa igreja.
Podemos ir, crianças? Que o Senhor nos abençoe nesse domingo e que nós possamos sair daqui com os nossos corações enriquecidos da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, que bom nós podemos, nesta manhã, ouvirmos mais uma vez o reverendo Carlos Aranha. O reverendo Carlos Aranha, ele tem assim, uma história muito bonita dentro da nossa igreja, por onde ele passou, pastoreou, trabalhou muito tempo na frente da Junta de Missões Nacionais da Igreja, com o presbítero Dirceu Cerzósimo, que é aqui da região, conhecido de muitos irmãos. E agora, depois que ele jubilou, ele foi convidado a voltar à Secretaria Executiva da Junta de Missões Nacionais. E para nós é uma alegria muito grande receber aqui o reverendo Carlos Aranha, dona Lia, sua esposa, e nesses 66 anos da igreja. Passar aqui a ele a palavra, ele fique à vontade aí para os seus comunicados da junta. Tá bom, reverendo? Obrigado. Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. Que bênção é nós chegarmos à casa do Senhor, reencontrarmos irmãos que têm o mesmo propósito, louvar o nome do Senhor por meio de Jesus. Que esse dia seja um dia muito abençoado para todos nós. Nós lembramos de uma expressão: quem não tem passado não tem futuro. Isto é, quem não conhece o seu passado também não tem perspectiva de futuro. Eu fico muito contente quando o reverendo Ildemar escreve esses boletins e dá ênfase nesta história da igreja, porque quando nos lembramos daqueles pioneiros, daqueles que chegaram, como bom dia, quando chegaram, nós podemos imaginar os seus desafios, as suas lutas, e começamos a valorizar nessa história o presente que nós temos hoje, não é? Parece que foi tão simples conseguir esta quadra, como foi tão simples a gente chegar e encontrar esse belo templo construído, como foi simples tudo isto, mas nós sabemos quanta luta, quanta dificuldade, então nós começamos a valorizar. Então eu acho que é um esforço abençoado, insistir com a igreja para que a igreja conheça a sua história. Conheça a sua história. Quando a nossa irmã falava sobre as fotografias do presente, tem uma coisa curiosa, né? Você vê essas fotografias de grupos que você conhece de não muito tempo, você olha a fotografia e diz assim: esse aqui morreu, esse aqui morreu, olha como ele engordou, esse aqui perdeu. Nós começamos a avaliar a fotografia, mas isso aí faz parte do conhecimento da igreja, não é verdade? Isso aí é inevitável para nós, mas é uma bênção a igreja de hoje conhecer como ela foi feita. Nós somos herdeiros de uma história e nós queremos ser fiéis a Jesus Cristo para que aqueles que vierem depois de nós tenham motivos para louvar a Deus pela nossa vida no presente, não é mesmo? Falando sobre o reverendo Mário Seidenstriger,
aqueles que o conheceram, talvez não sejam muitos aqui, era um americano bem típico. Americano que ele morreu americano, não é? Há muitos americanos que vêm, se familiarizam aqui no país, e dali a pouco estão falando tão bem o português, mas Reno Seidenstreicher morreu americano. Ele era nosso vizinho lá, eu estava em Campinas e ele era nosso vizinho. E nós temos na igreja brasileira, tínhamos pelo menos em alguns lugares, um hábito de fazer do dia 31 de dezembro o culto de vigília, ainda, o culto de vigília das 11 horas da noite, passar a noite, né? Tínhamos esse hábito. Eu era seminarista, era um pouco mais jovem do que sou hoje, no meu tempo de seminário. E morava vizinho, cuidava de uma congregação perto de Campinas, então eu falei para o reverendo Mário: reverendo, o senhor não pode vir pregar na nossa igreja, no culto de vigília, dia 31 de dezembro? Ele respondeu: que hora? Eu falei: é o culto de vigília, começa às 11 horas da noite e vai até o começo do ano novo. A noite é para dormir, não é para fazer culto. Eu fiquei tão chateado. A noite é para dormir, não é para fazer culto. Mas ele e Dona Margarida eram homens, eram um casal extraordinário. Meus irmãos, antes de eu fazer um estudo, porque até meio-dia eu ouvi falar que não vai sair o almoço, então temos tempo para fazer vários sermões agora de manhã. Eu queria falar alguma coisa para os irmãos sobre a Junta de Missões Nacionais. Muitos dos irmãos aqui conhecem bastante o que é a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas talvez alguns não conheçam o que é isto aí. O nosso Supremo Concílio tem sobre sua responsabilidade várias comissões que são nomeadas pelo tempo de 4 anos, que é o tempo de reunião do Supremo Concílio. Entre essas comissões está uma chamada Junta de Missões Nacionais. A Junta é uma comissão do Supremo Concílio da Igreja. E pelo seu próprio nome, ela já se identifica. Ela cuida do trabalho de missões em nosso país. Temos também o objetivo de alcançar regiões onde não existe trabalho presbiteriano. Recentemente foi criada uma outra comissão que participa, de uma certa maneira, desse trabalho de evangelização. Essa segunda comissão está em cidades grandes do país, com mais de 50 mil habitantes. As cidades menores, então, são o alvo da Junta de Missões Nacionais. Nós temos uma história de 77 anos de trabalho da Junta de Missões Nacionais. Essa região aqui de Mato Grosso, toda ela teve os seus primórdios através do trabalho da Junta de Missões Nacionais. Hoje ela está praticamente em todo o Brasil. E o que é interessante nós nos lembrarmos, o trabalho que ela faz tem o apoio do Supremo Concílio e de muitas igrejas locais. Muitas igrejas. Hoje temos 60 campos só da Junta de Missões Nacionais e cerca de 90 campos num trabalho de parceria. Parceria é quando uma igreja local tem uma congregação numa outra cidade próxima, ou não tem congregação, quer abrir um trabalho na cidade próxima, faz uma parceria com a Junta de Missões Nacionais. Então, hoje nós temos cerca de 90 parcerias e mais 60
da própria junta. Temos 150 campos hoje em ação. O ano passado, em 2016, nós organizamos 40 igrejas. 30 igrejas de parcerias e mais 10 igrejas fruto da própria iniciativa da junta. Então vocês podem imaginar como é grande esse trabalho. Essas parcerias têm sido frutíferas. São parcerias com igrejas, ou então com presbitérios, ou com sínodos. A nossa parceira entra com uma parte das despesas, a junta de missões entra com outra parte das despesas, e com isso nós estamos participando da evangelização da nossa pátria. Nós temos cerca de 3.000 membros comungantes na junta de missões, espalhados pelo país. Alguns campos têm um número maior, número menor. A junta de missões não consegue ter uma comunidade grande, porque todas as vezes que as pequenas comunidades se tornam grandes, passamos para o presbitério. Então nós voltamos lá, vamos para outra, começar do zero. Vai crescendo o trabalho, passamos para o presbitério. Então nós não temos grandes igrejas. Nós temos igrejas, comunidades, pontos de pregação bem pequeninos, 10, 15, 20 membros. As maiores chegam a ter 80, 90 membros, porque quando chega nesse ponto, aí os presbitérios ficam todos atentos, querendo agregar para o seu concílio aquela comunidade. Então, passamos para o presbitério e vamos iniciar um outro trabalho em alguma outra região. Muitas pessoas, muitos presbiterianos não conhecem nada da Junta de Missões Nacionais. E é um departamento significativo, importante da nossa igreja. Nós gostaríamos muito que os irmãos orassem por esse trabalho. Nós estamos aqui hoje num belíssimo templo, com um som muito bonito, com ar-condicionado, com piano, com órgão, com jovens tocando instrumentos, cantando. Vimos aqui o coro da igreja, esse conjunto feminino e etc. Tudo isso é tão motivador no culto. Você vai lá no campo missionário, às vezes é só um violão que tem, às vezes é só um playback, é isso que chama ainda? Que antigamente era assim, playback. E olha lá se tem esse playback. Mas o trabalho está sendo feito. Eu me lembro, uma vez eu estava lá no Oiapoque, e era a época o mês de outubro, época da reforma. E lá com aquele pequenino grupo, estávamos cantando Castelo Forte ao nosso Deus. Mas é normal? Pensei que já fosse algo. Estávamos cantando Castelo Forte. E o missionário estava tocando no violão. Aquele pequeno grupo, o missionário com o violãozinho dele, tocando e tal. E o povo, aquelas 15 pessoas, cantando, tão bonito. Naquele mesmo dia, tomei o avião e voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, fomos ao culto na Igreja Unida, aquele templo bonito, com órgão de tubos, com aquelas centenas de pessoas cantando o Castelo Forte. Eu disse, olha, da mesma maneira que Deus se alegrou com este órgão de tubos, Deus se alegrou com aquele grupo de 10 pessoas com um violão. Onde é possível cultuar a Deus, nós devemos oferecer o melhor. E o melhor que lá existia era isto. Essa é a realidade do campo missionário.
Nós falamos muito e vamos fazer missões lá no exterior, lá longe. Ai, que coisa bonita! Mas nós, além de fazer esse trabalho lá longe, nós temos aqui perto do nosso próprio Brasil desafios tão grandes na obra evangelística. Procure conhecer mais sobre a evangelização do país. Certamente vocês conhecem os desafios que estão aqui na cidade de Dourados e aqui na região de Dourados. Mas levantem os olhos para vocês verem a extensão do nosso país e a necessidade desta obra. Eu tenho aqui um folheto que fala sobre a história e o trabalho da Junta de Missões Nacionais, e também uma revista chamada Ação Missionária, que é uma revista trimestral que tem artigos de missionários, informações dos campos e como se desenvolve a obra de missões. E tem também alguns botões sobre a Junta de Missões para aqueles que quiserem. E quem quiser depois conversar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui à disposição para isso. Nós somos o secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. Alguém vai falar, mas não tinha gente, não tinha outro para entrar como secretário executivo? O Ricardo agora jubilou porque ficou velho e agora põe para o secretário executivo. É que eles não tinham outra pessoa naquela hora e fala, vai esse mesmo. Né? Então, põe esse aí mesmo e nós estamos aqui servindo. Eu gostaria de pedir, de deixar esse material aqui com a presidente da SAF. Quando a SAF se envolve numa obra, essa obra cresce, que cresce bonito. Então, eu gostaria de pedir que nós distribuísse depois. Aí, quem quiser, procure com ela esse material, que é muito especial, muito bonito. Eu quero ler no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler a uma só. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa recebermos a vontade de Deus em nossa vida? Há pessoas que se empenham para resolver um problema pessoal o máximo possível. Então, procuram cuidar de um ente querido que está enfermo, usando todos os recursos disponíveis. E depois, quando percebe que não tem mais o que fazer, então diz, seja feita a vontade de Deus. Quer dizer, a pessoa está dizendo, olha, eu vou entregar, já não posso fazer nada, eu vou entregar nas mãos de Deus. Não, não é isso que a Bíblia requer de nós. Não é um entregar porque eu não tenho mais o que fazer. Não, a Bíblia nos ensina que fazer a vontade de Deus é de uma maneira consciente, responsável, nós tomarmos um problema que está em nossas mãos e colocarmos no trono de Deus e dizer, seja feita a sua vontade. Nós fazemos a oração do Senhor dizendo, seja feita a
tua vontade, assim na terra como é feita lá no céu. Mas é para dizer isto quando nós podemos caminhar lutando, mas renunciamos esta capacidade de lutar para que a vontade de Deus se manifeste. Porque aí então nós estamos dizendo: Senhor, eu sei que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Quando Jesus Cristo estava lá no Getsêmani, ele dizia: passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está dizendo: se dependesse dele, humanamente falando, ele poderia até sair daquele quadro, sair daquela situação. Mas ele disse: não, eu não quero que a minha vontade prevaleça. Eu quero que a tua vontade se revele. Não é assim? Seja feita a tua vontade. Às vezes a gente acrescenta: seja feita a tua vontade, mas eu tenho uma sugestão para o Senhor. E a minha sugestão é que o Senhor afaste tal pessoa, modifique o coração daquela outra pessoa. Às vezes a gente fica dando sugestões para Deus, não é? Seja feita a tua vontade, mas tem algumas opiniões para dar para o Senhor. Então ele diz: não, a hora que você não tiver mais opiniões e deixar comigo, então eu vou cuidar do seu pedido. Seja feita a tua vontade. E Deus vai revelando a nossa vontade, a sua resposta para os nossos pedidos. Como é que nós podemos, num fato concreto, conhecer qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, pela inspiração da própria palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia de uma maneira responsável e o Espírito de Deus está falando ao nosso coração através da leitura que nós fazemos. Nós vamos percebendo os sinais da vontade de Deus quando chegamos à igreja e o pastor está ministrando a palavra e ele está dizendo coisas que nós dizemos: isso aí é comigo. Deus está falando comigo. Nós percebemos a vontade de Deus quando olhamos para as circunstâncias da nossa vida e sinais vão apontando para alguma direção. Nós percebemos: olha, Deus está apontando que esse é o caminho que eu devo seguir. Deus responde às nossas orações sempre. O que nós precisamos fazer é estarmos atentos na comunhão com Ele para percebermos os sinais da sua graça. O apóstolo Paulo diz: seja a paz de Deus árbitro em vossos corações. O que é que significa o árbitro, o juiz? É aquele que diz: o certo é este lado é errado, o certo é este. Paulo diz que o árbitro, o juiz dos nossos corações, deve ser a paz de Cristo em nosso coração. Se nós estamos tomando uma atitude e o nosso coração está aflito, insatisfeito, incomodado com aquela atitude, é porque a paz de Cristo não chegou ao nosso coração naquela atitude. Então convém que nós busquemos um outro momento, uma outra direção, e quando nós sentirmos a paz de Cristo em nosso coração para uma direção, nós dizemos: é isto aqui que Deus está querendo de mim. Quando Deus revela a sua vontade para nós, Ele não nos deixa confusos. Nós sentimos com a paz intensa em nosso interior
Deus está mostrando para nós aquele caminho. Isto é maravilhoso na vida cristã. Isso é extraordinário. Sabermos que a vontade de Deus está sendo revelada. Muitas vezes nós dizemos: eu coloquei nas mãos de Deus e deu tudo errado. Será que nós colocamos mesmo? Ou será que deu tudo errado para que amanhã nós descobramos que o caminho de Deus era aquele no meio de pedras, para depois chegarmos ao que é melhor? Porque Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Se não se manifestar dessa forma, não é a vontade de Deus. E Deus revela a sua vontade de muitas maneiras. Quando nós lemos lá no início da Epístola aos Hebreus, no primeiro versículo, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja essa declaração: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, agora nos falou pelo Filho. O que o escritor está dizendo? Que Deus não tem uma maneira só de falar. Deus não age sempre da mesma forma. Ele revela a sua vontade de muitas maneiras. Nós olhamos como Deus responde a uma oração de uma pessoa e diz: olha, eu gostaria de ter a fé que aquela pessoa tem, porque olha, ela orou e o que aconteceu com ela. E comigo não acontece. Mas Deus tem muitas maneiras de responder. Vamos ver algumas maneiras como Deus revela a vontade dEle, como Deus age em nossa vida. Vamos abrir lá no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 34. 29 a 34. Eu queria pedir que uma pessoa que tem uma voz boa, bonita, agradável, aquela voz de 6 horas da tarde, no rádio, que fala com aquela emoção, com aquela que todo mundo para ouvir, né? Voz de... Quem é que quer? Você pode ler para nós? e 24, né? Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abra os olhos. Condoído, Jesus colocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Vejo então os 2 cegos de Jericó. Agora vamos ler um outro texto. Marcos capítulo 8. Versículos 22 a 26. Quem é que se oferece livre, espontânea a ler muito bem? Então leia, pastor. 8, 22 a 26.
cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe a mão, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque com árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então, aí está uma outra cura de Jesus. E agora, um terceiro texto. João, capítulo 9. Evangelho escrito por João, capítulo 9. Apenas versículos de 1 a 7. Quem é que pode me ajudar nessa leitura? Isso. A cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes os conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estavam assentado pedindo esmolas? Uns dizem: é ele. Outros: não mais se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Muito bem. Alguém poderá estar perguntando: mas o que o pastor vai falar sobre isso, não é? A cura de cegos, o registro da cura de cegos nos evangelhos é tão comum. Havia tantos cegos, hoje também, mas era um tipo de uma epidemia permanente, a cegueira. Alguns explicam por causa do reflexo da luz solar na areia do deserto e alguns outros problemas. Semana que vem o reverendo Ildemar vai fazer uma exegese porque havia cegueira. Ele vai... Agora, ele pediu para que eu deixasse essa exegese para ele. Então, ele vai falar o que era cegueira naqueles dias. Mas nós tínhamos 3 situações de cura de cegos. Então, o problema é o mesmo nos 3 casos, cegueira. No terceiro caso, registra que o cego nasceu assim, cego de nascença. Os outros 2 não fazem referência, possivelmente tenham adquirido a cegueira durante a sua vida. Nós estamos falando que Deus responde para cada um de nós de uma maneira. A resposta de Deus para os problemas dos seus filhos tem peculiaridades, tem condições específicas. Deus nos trata diferentemente. Cada um de nós, Ele nos trata conforme
a nossa personalidade, conforme a nossa maneira de ser. Então vamos ver lá a primeira situação. E não são os mesmos cegos. Viram que o primeiro acontece na cidade de Jericó. Isto está registrado lá em Marcos, em Lucas, mas nós escolhemos esse texto aqui, registrado por Mateus. É na cidade de Jericó. Jesus está passando e eles estão clamando: tem misericórdia de nós. E Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça para vocês? E eles com sabedoria respondem: nós queremos que os nossos olhos sejam abertos. E o 34, versículo 34, o que diz? Não, 34. Eu queria destacar: tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Eles clamam ao Senhor e o Senhor ouve a petição deles e imediatamente, os evangelistas registram isso, os olhos são abertos. É interessante observarmos isto. Jesus Cristo não se delongou, não fez nada mais. Ele simplesmente olhou para aqueles homens e disse: seus olhos são abertos. E acabou o assunto. Jesus age imediatamente. Na nossa vida nós temos respostas de Deus às nossas orações, muitas vezes de forma imediata. Nós vemos irmãos que podem contar: eu orei a Deus em favor de tal assunto, e quando eu terminei a oração, eu já vi que a resposta tinha chegado. E aí outros dizem: mas eu gostaria tanto que Deus fizesse assim comigo. Há pessoas que têm uma luta espiritual e colocam diante de Deus: Senhor, me ajuda a vencer esta tentação. E imediatamente Deus responde. E aquela tentação é vencida. E ele não tem mais que lutar por aquele assunto. É verdade? Vocês já passaram por experiências como esta? De colocar diante de Deus um assunto, procurando qual é a vontade de Deus para aquela dificuldade, e Deus responder assim, antes que você abra os olhos, você já diz: olha, é isso que eu devo fazer. Orei antes de vir para o culto, cheguei no culto, o pastor pregou aquilo que eu estava precisando. Alguém falou para o pastor que eu estava precisando ouvir aquilo. Eu já tenho tido respostas de Deus assim. Eu ouço, quando leio, eu digo: olha, é isso aqui que eu estava querendo. Imediatamente, Jesus manifestou a sua misericórdia e aquele cego foi curado. Mas vamos ver o segundo caso. Lá em Marcos, não é? Capítulo 8. Aqui é o caso de versículos 22 a 25, em Betsaida. Nós vemos o primeiro, foi na cidade de Jericó. Agora é uma outra situação na cidade de Betsaida. Jesus chega naquele lugar, naquela cidade,
e algumas pessoas trazem um cego, rogando a Jesus que o tocasse. E Jesus pega aquele homem pela mão, leva para fora da aldeia, aplica saliva aos olhos, impondo as mãos sobre ele, e pergunta: você está vendo alguma coisa? Ele diz: eu estou vendo, mas parece que são árvores que eu vejo e não são pessoas. Então Jesus novamente põe as mãos nos olhos dele, e só agora que ele é curado, de uma vez. O que aconteceu com o cego lá de Jericó? Imediatamente. O que é que nós vemos agora? Jesus levando o homem para fora, num ritual estranho, mas que Jesus usou. Pega saliva, põe nos olhos, tira a saliva, tira aquilo que ele colocou nos olhos do cego. Você está vendo? Não, eu estou vendo ainda de uma maneira estranha, porque eu estou vendo árvores como que andando. Então Jesus, segunda vez, aí ele é curado. Uma maneira diferente de Jesus responder. Jesus vai como que por etapas. Jesus dá um toque e diz: agora você precisa fazer alguma coisa. Você vai se recuperar, mas passo a passo. Você precisa de um segundo toque. E aí então você vai perceber a grandeza do poder. Quantas vezes em nossa vida Jesus está dizendo para nós: você precisa de um segundo toque. Você precisa de um terceiro toque. Ele está falando conosco e nós não entendemos. Mas ele disse: eu já estou agindo. E ele quer ver se nós perseveramos ao lado dele. Se nós continuamos. E nós dizemos: mas naquele outro lá imediatamente veio a resposta. A tua vontade se revelou de imediato. Mas para mim está demorando. Jesus diz: não, quem sabe você está precisando de um segundo toque na sua vida e no seu coração. E aquele cego não desistiu de Jesus. Ele ficou atento àquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Agora você vai fazer isto. Você melhorou? Estou quase bom. Jesus disse: é porque você precisa de um segundo toque. Nós colocamos um problema nas mãos de Deus e perguntamos a Ele: qual é a tua vontade diante desse problema? Jesus disse: olha, vai por aqui. Não, mas eu quero saber a solução final. Jesus disse: não, entra à direita. Não, mas eu quero saber onde é. Não, agora você faz uma curva à esquerda. Não, mas eu quero saber, agora você vai para cá. E alguns dizem: ah, não, eu não vou continuar. Porque Jesus não, para Jesus respondeu assim imediatamente. E para mim ele está exigindo o segundo toque, o terceiro toque, o quarto toque. É porque nós ainda não estamos nos apercebendo de como ele está revelando a sua vontade em nossa vida. A necessidade dos cegos de Jericó era a mesma necessidade do cego aqui em Betsaida. Mas a forma da resposta de Jesus Cristo para cada um deles era diferente.
ver o último, João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Apenas João registra esse milagre. E o que acontece? Um homem cego de nascença é levado diante de Jesus e os discípulos entram numa questão teológica. Por que ele nasceu cego? Por que ele é assim desde o seu nascimento? Ele pecou? Ou quem foram os seus pais que pecaram? Começam aquela discussão com Jesus. O assunto é urgente, porque Jesus Cristo passava por ali e eles ficam discutindo: oh, mas os anjos são homem ou mulher? Quantos anjos sentados na cabeça de um alfinete? Mas e os filhos de Adão casaram com os irmãos ou não casaram? Onde estão os filhos de Adão? Quantos são os filhos de Adão? Só aqui na Igreja de Dourados que não tem membro que faz esse tipo de pergunta. Aqui todos conhecem a essência da mensagem, ninguém fica com perguntinha assim, tola. Mas tem gente que está com um problema grave na sua vida e fica fazendo essas perguntinhas assim, miudinhas, que eu pergunto: o que isso aí resolve no seu problema? Ou tem também aqui? Olha, se o pastor responder, ele vai ficar mal, então é melhor que ele não responda. Mas você conhece gente que fica fazendo esse tipo de pergunta? E os discípulos, com toda a boa intenção: quem pecou? Ele e os seus pais. Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem seus pais. É para que se manifeste a glória de Deus. Entenderam? Entenderam? Ponto final. Vamos para o que é urgente. E Jesus disse: enquanto estou no mundo, versículo 6, dito isto, cuspiu na terra. Veja o detalhe. Nos outros não tinha isso. Cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. No primeiro caso, cegos de Jericó, Jesus não tomou nenhuma atitude com as mãos, nada, e imediatamente curou. No segundo caso, Jesus tocou, levou para fora da aldeia, tocou os olhos, e a cura parece que foi por etapas. Jesus toca a segunda vez, mas Jesus está ali ao lado do cego. Nesse terceiro caso, Jesus coloca saliva, cuspiu na terra, fez lodo, põe o lodo nos olhos do cego e diz: agora você sai, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Ele foi, obedeceu o que Jesus estava ordenando, e aí ele começou a ver. Jesus queria que, na atitude de obediência, ele experimentasse a cura. Jesus queria que ele revelasse submissão à palavra de Jesus. Ele precisava fazer alguma coisa para provar para si mesmo que ele obedecia à palavra de Jesus. E quando ele obedece à palavra de Jesus e vai até o tanque de Siloé, depois que ele se lava, é que ele recupera a vista. Não é interessante isso? Quantas vezes Jesus está dizendo para nós:
Eu tenho esta bênção que você está pedindo. Mas antes desta bênção, você precisa fazer isto, isto e mais isto. Eu estou precisando que você se arrependa dos seus pecados. Eu estou precisando que você tenha confiança nos meus cuidados. Eu estou precisando que você esteja em comunhão comigo e com a sua igreja. Eu estou precisando que você esteja em comunhão. Ele está falando alguma coisa para nós. E Ele está querendo que nós, através de atitudes, de palavras, alteremos a nossa conduta, reflitamos a nossa confiança nele e em seguida vem o milagre. Mesma causa de problema, a cegueira. 3 personagens diferentes. 3 maneiras diferentes de Jesus revelar a sua vontade. Jesus não tem uma regra única. Quem quer conhecer a vontade dele é só entrar nesse caminho. Para um, Jesus responde assim, para outro ele responde dessa outra maneira, para outro ele responde daquela outra maneira. Nós não precisamos dizer para Deus: Senhor, assim como o Senhor fez lá com fulano de tal, eu quero que o Senhor também faça comigo. Nós não precisamos sugerir o método para que Jesus Cristo responda. Nós não precisamos dizer para Jesus: Senhor, é hoje que eu preciso da resposta. Não precisamos dizer: é agora que eu estou. Jesus conhece o agora, Jesus conhece hoje, Jesus conhece. Jesus sabe quando Lázaro, ficou sabendo quando Lázaro ficou doente. Disseram para Jesus, foram os amigos dizer para Jesus: Lázaro, seu amigo está doente. Mas Jesus ficou no mesmo lugar onde estava. Jesus sabia que Lázaro a enfermidade estava se agravando. Jesus sabia que a enfermidade se agravou a ponto de levar Lázaro à morte. Jesus sabia que já faziam 4 dias que ele estava sepultado. Mas o plano de Jesus era outro. Ele vê aquelas irmãs Marta e Maria desesperadas. E quando ele vai em direção ao lugar em que Lázaro está sepultado, os amigos dizem: não, já está cheirando mal, já 4 dias. Jesus diz: Lázaro, levanta-te. E Lázaro se levanta. Jesus não precisaria nem ter ido lá para ordenar que Lázaro levantasse, porque Jesus, sendo Deus, ele poderia, desde o lugar em que ele estava, dar uma palavra lá distante para vir, para que Lázaro fosse curado da enfermidade. Não é verdade? Algumas pessoas dizem: não, mas eu estava muito longe da igreja, sem que meus irmãos orassem por mim, por isso que a minha situação se agravou. Eu estava na UTI, a pessoa foi para a UTI e o médico se atrasou para tratar, para acertar com o medicamento, por isso que ele morreu. Não. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Jesus não precisava fisicamente estar na casa de Lázaro. Quando ele chega, Lázaro se levanta. É assim que acontece conosco, meus irmãos. Ele responde às nossas orações. E para cada um de nós, Ele tem uma forma para responder. Para cada um de nós, Ele tem um método
para responder. Precisamos ficar usando como tantas pessoas, lamentavelmente, fazem, buscar em sonhos, em pessoas que se dizem, que dizem que conhecem o futuro. Nós não precisamos ficar atrás dessas manifestações religiosas que se multiplicam. Nós temos a palavra de Deus aqui conosco. Nós sabemos que Deus age. Nós cremos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Nós sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. E no tempo de Deus, nós vamos conhecer o que é melhor para nós. Pode ser uma resposta imediata. Pode ser uma resposta que exija de nós 2 toques das mãos de Jesus, 3 toques. Ou pode ser uma resposta que vem após obedecermos aquilo que Ele nos tem dito. E Ele vai nos mostrar o que Ele quer de nós. Havendo Deus falado de muitas maneiras, havendo Deus respondido às orações de muitas maneiras, na minha vida, Ele respondeu assim. O meu irmão disse, mas na minha vida Ele respondeu assim. O outro diz, na minha vida Ele respondeu assim. E Ele responde a cada um de nós. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Tudo bem, bom estarmos aqui, né? Ouvindo estas exposições tão ricas da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, tem muito tempo que os irmãos estão sentados. Senhor, obrigado pela exposição da Tua palavra. Obrigado porque a Tua vontade é revelada aos nossos corações à medida que a Tua palavra é exposta diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Obrigado porque nesta manhã mais uma porção da Tua palavra foi revelada ao nosso coração, foi proclamada, aplicada a nós. Eu peço que o Teu Santo Espírito, Espírito da verdade, e conforme a promessa do Senhor é que nos guia a toda a verdade, para que o coração da igreja não fique confuso neste mundo, mas para que a Tua palavra seja revelada à nossa mente, ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito, de acordo com a necessidade de cada um nesta manhã, esteja distribuindo o pão da vida, o Senhor Jesus, que nutre a nossa alma, que traz ao nosso coração vigor, firmeza, alegria, para permanecermos firmes nesta jornada. Obrigado pela vida do reverendo Carlos Aranha e pela exposição da Tua palavra por ele a nós nesta manhã. Sustenta a nossa fé, renova a nossa esperança, firma nosso coração em Ti mais e mais, pela palavra do Senhor e pela ação e o poder do Teu Santo Espírito. Recebe a nossa gratidão, nós oramos e pedimos que a vontade do Senhor, do menor ao maior, tenha sido revelado nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar, irmãos. Antes de encerrarmos esta parte aqui do templo, eu quero passar algumas instruções para o restante do dia. Primeiro, para o nosso almoço. Os diáconos da igreja estão responsáveis aí pela coordenação do almoço, desde, se você ainda não adquiriu aí o seu ingresso do almoço, ou se estiver com alguma dificuldade para tal, você vai falar com os diáconos da igreja. Eles estão
preparados e fazendo este controle do almoço. Tem uma outra equipe grande, alegre, ali na cozinha da igreja e na churrasqueira, preparando o nosso almoço desde cedo. Quando nós chegamos aqui, eles já estavam lá trabalhando. Então, está assessorando os diáconos aí e presbíteros na preparação deste almoço e também a administração da igreja. Nós orientamos o seguinte: primeiro, só se você tiver necessidade de ir em casa, alguma coisa, mas já vamos lá para o salão, conversar. Daqui a pouquinho o almoço vai ser servido dentro de meia hora, segundo o nosso trato lá com a cozinha. Às 11h30 nós vamos servir o almoço. Foi preparada uma sala, bem ali onde é aquela sala que passagem, aquele corredor, para as crianças, tá bom? Então as crianças têm um local preparado ali para elas, e os pais, por favor, assessoram as crianças lá na hora do almoço. Os adultos e os demais ficarão ali no salão mesmo da igreja, tá bom? É um almoço para nosso momento também de confraternização. Almoço é também sinal de comunhão. Vamos aproveitar para a comunhão. À noite, às 19 horas, nós vamos ter o encerramento da nossa programação com o culto. Eu quero pedir duas coisas aos irmãos. Primeiro, chegar um pouquinho mais cedo para o culto. Não chegue muito em cima da hora. É sempre bom chegar um pouquinho mais cedo para o culto, para o momento de recolhimento, oração, preparar para o culto, orar pelo culto. Diz que Moody dizia que o diabo não importa quantas pessoas vão ao culto, desde que chegue atrasado. Chegou atrasado, você acaba atrapalhando a ordem do culto. Então chega um pouquinho mais cedo, tá bom? A outra coisa é o seguinte: os membros da igreja procurem sentar mais à frente. Normalmente um dia como este é um dia que a gente recebe visitantes. Então deixe os bancos mais da entrada do templo para os visitantes, que eles às vezes ficam constrangidos, já chegam um pouco em cima da hora, e eu vejo o diácono fazendo um esforço, tem que trazê-lo pelo corredor, senta aqui, que tem vaga ali. Então, se os membros ocuparem o templo da frente para trás, nós vamos ajudar os diáconos no trabalho de acolhimento dos nossos visitantes. No domingo passado, que nós tivemos o culto dos jovens e adolescentes, foi muito bom ver nossos jovens e adolescentes todos aqui nos primeiros bancos. Fica a sugestão para o culto de hoje à noite. Foi bonito ver aqui todos os nossos jovens e adolescentes aqui nos primeiros bancos. Então, vamos nos organizar desta forma. Nós estamos em festa e todos precisam de colaborar aí com o trabalho da junta diaconal para a ordem e a boa ordem do nosso culto, tá bom? São esses comunicados. Os irmãos fiquem à vontade. Nós vamos para o salão social da igreja, daqui a pouco almoçarmos. Reverendo, vamos lá na porta cumprimentar esses irmãos?